E se aquelas partes da gente que a gente mais esconde, sabe? A nossa raiva, a nossa inveja, a preguiça. E se tudo isso não fossem fraquezas, mas sim a chave para uma vida com propósito? Pois é, essa é a ideia radical de Carl Jung que a gente vai explorar hoje. Olha só o nosso caminho de hoje. A gente vai começar com essa busca por significado, mergulhar um pouco no mapa da mente de Jung, para depois encontrar e integrar a nossa sombra. E no final, a gente vê como transformar tudo isso em ação, em propósito. Vamos lá! Vamos começar com um sentimento que, olha, é bem familiar para muita gente. Aquela sensação de que a gente é meio pequeno quando se compara com as grandes figuras da história, né? Mas e se a busca por significado não fosse sobre se tornar grande, e sim sobre se tornar uma pessoa inteira? É exatamente esse o caminho que a filosofia de Jung nos oferece. Essa é uma pergunta que pode pegar a gente em momentos de silêncio, né? Porque, mesmo com tanto esforço, a vida às vezes parece que não tem impacto nenhum. A gente sente que está só reagindo às coisas, em vez de estar criando um caminho com significado de verdade. E a proposta do Jung vira essa busca por propósito de cabeça para baixo. Ele basicamente diz que o sentido não tá lá fora, sabe? Em conquistas, em reconhecimento, tá aqui dentro. Principalmente naquelas partes que a gente aprendeu a esconder dos outros, e muitas vezes até de nós mesmos. E essa citação famosa do Jung deixa isso bem claro. Ele faz uma distinção entre sonhar e despertar. Olhar para fora, para as expectativas, para as conquistas dos outros, isso é sonhar. O despertar de verdade, o começo de uma vida com propósito, acontece quando se cria a coragem de olhar para dentro. Mas beleza, para olhar para dentro, a gente precisa de um mapa. E é justamente isso que Jung nos dá, um mapa da nossa mente, para ajudar a gente a navegar por todo esse cenário interior. No centro desse mapa do Jung está a psique. Pensa nela não só como cérebro, mas como a totalidade do ser mental. Tudo que é consciente e, o que é mais importante, tudo que também é inconsciente. O ego é aquele eu que a gente apresenta para o mundo. É a parte que diz, eu sou tal pessoa, trabalho com isso, gosto daquilo. É o centro da nossa consciência, claro, mas é só a pontinha do iceberg. E aqui a gente tem dois conceitos que são fundamentais. A persona é essa máscara social que todo mundo usa para ser aceito. Só que para cada traço que a gente decide mostrar, muitas vezes a gente reprime o oposto. E é aí que nasce a sombra. Ela vira esse depósito de tudo aquilo que a gente nega em nós mesmos. Certo. Então, como é que se encontra o que está escondido? Jung nos deu um processo para isso, que ele chamou de trabalho da sombra. E não é sobre caçar monstros, não. É sobre uma jornada corajosa de autodescoberta. O processo tem 3 passos. Primeiro, a reflexão, que é basicamente criar o hábito de parar e se observar, sem julgamento. Depois, o questionamento, onde a gente vira meio que num detetive dos nossos próprios motivos. E, por fim, a aceitação, que não é para aprovar, mas para reconhecer que tudo isso faz parte de quem somos. Essa autointerrogação é a ferramenta principal. Perguntas como essas, feitas com frequência, talvez num diário, ajudam a gente a ir além das respostas automáticas e a descobrir as motivações ocultas que guiam nossas ações. O objetivo é trazer o inconsciente para a luz. E aqui está uma das ferramentas mais poderosas para encontrar a sombra, a projeção. A ideia é que aquelas características que mais irritam a gente ou que a gente julga com mais dureza nos outros, muitas vezes são um espelho. Nossas reações negativas se tornam uma bússola, apontando exatamente para o que a gente reprime em nós. Ok, então digamos que a pessoa usou a projeção e encontrou algo na sombra dela de que não gosta. A primeira reação pode ser querer eliminar esse traço, mas Jung diz que o objetivo não é a repressão, é a integração. É se tornar uma pessoa completa, não apenas uma pessoa boa. Essa é uma ideia que desafia a gente. Numa cultura que vive nos ensinando a sermos bons, Jung nos convida a aspirar a algo diferente, sermos completos. E isso significa reconhecer e abraçar tanto a nossa luz quanto a nossa escuridão. Tentar reprimir a sombra é como tentar segurar uma bola de praia debaixo d'água. Exige uma energia constante e uma hora ou outra ela vai escapar com força. Geralmente nos momentos de maior estresse. Já a integração é aprender a usar essa energia a nosso favor. Olha só como isso funciona na prática. A raiva, por exemplo. De um jeito destrutivo, ela vira uma explosão que machuca os outros e a nós mesmos. Mas, quando integrada, essa mesma energia se transforma em autodefesa, na capacidade de colocar limites saudáveis. Não é sobre eliminar a emoção, é sobre direcionar o poder dela. Agora que a gente entendeu melhor o nosso cenário interior, é hora de agir. Porque para Jung, a autoconsciência era só a metade da jornada.
O propósito de verdade não se encontra só no saber, mas principalmente no fazer. Isso nos leva a uma escolha fundamental. Podemos viver uma vida reativa, sabe, esperando as coisas acontecerem, como um barco à deriva. Ou podemos escolher uma vida proativa, onde a gente pega o leme e, com as nossas ações, cria o nosso caminho e o significado que a gente busca. Mas o que impede a gente de pegar esse leme? Quase sempre é o medo. O medo de falhar, de ser julgado. E a visão de Jung sobre isso é transformadora. O medo não é um sinal para parar. Pelo contrário, ele é um sinalizador, uma flecha apontando exatamente para onde está a próxima tarefa, o próximo passo em direção ao crescimento. E a coragem, então, não é a ausência de medo. É como se fosse dançar com o medo. É olhar para ele, reconhecer, se preparar para os piores cenários e, mesmo assim, dar o passo adiante. A ação é o grande antídoto para o medo. Isso nos leva ao último pilar dessa filosofia. Uma vida com propósito não é uma busca pela perfeição ou pela felicidade o tempo todo. É sobre abraçar a jornada inteira, com toda a sua luz e toda a sua escuridão. Como o próprio Jung diz, a felicidade precisa da tristeza para ter significado. A luz precisa da escuridão. Um propósito de vida autêntico não tenta eliminar os desafios, mas os vê como parte essencial da jornada. Eles são o contraste que dá cor e profundidade a todo o resto. E assim, a gente termina com a mesma pergunta do começo, mas, com sorte, com uma nova perspectiva. Depois de tudo isso, vale a pena se perguntar qual medo, neste exato momento, está mostrando o caminho para a sua próxima tarefa. A resposta pode ser, quem sabe, o início da sua jornada mais significativa.